Assim, nós damos início a mais uma palestra sobre a Palavra de Deus e hoje, estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo amado. Vamos comentar hoje sobre o final do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes é um reflexo para todos nós. Nós que tensionamos servir a Deus, enfrentamos muitas lutas, vencemos todas elas, carregamos a nossa cruz, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar a nossa cruz, só que é lá no Calvário, não é no meio do caminho, não é no início do caminho, não é antes de chegar, é no Calvário onde nós seremos crucificados. E o apóstolo diz que nós trocaremos a nossa coroa de espinhos, a nossa cruz, por uma coroa de glória. Então, sejamos pacientes, como o apóstolo Paulo diz, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui nós vimos o interrogatório de Anás, de Caifás e também de Pôncio Pilatos. Todos eles tentavam arrancar alguma coisa de Jesus e não arrancaram nada porque não tinha. Não dá para fazer uma narrativa se transformar num fato real. Narrativa é história inventada. É uma historinha que alguém inventou que não tem como provar que ela é verdade. E muitas vezes a pessoa mente tanto que ela passa a acreditar na mentira como se fosse verdade. Mas não dá para provar que é verdade porque é mentira. Tem até um cantor, Vânia de Oliveira, que diz que muitos dizem que a verdade é mentira. E hoje acontece muito isso. Hoje, não, já vem acontecendo há muito tempo, mas nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vivem de mentiras, de enganos, de fraudes. Você não pode acessar a internet e alguém está tentando fraudar você, tomar seu dinheiro. O materialismo que impera na mente das pessoas hoje parece que fez com que elas ficassem cegas e surdas para a realidade de que nós estamos nesse mundo somente de passagem. Nós não somos aqui. Nós não vamos ficar aqui. Se nós fôssemos daqui, fôssemos ficar aqui, então, de repente, compensaria alguém roubar e criar um patrimônio e criar um império, porque ia ficar aqui e disputar. Mas não vai. Quantas pessoas entraram pelo caminho do engano, da mentira, da fraude, já morreram e estão no inferno há muito tempo. E tem gente que não acredita no inferno, mas quando se deparar com ele, é tarde demais para voltar atrás. Então, o tempo de você se converter, de você abrir os seus olhos para a verdade, é agora. Se deixar passar agora, não sabe se vai ter outra oportunidade. Então nós vamos estar analisando hoje o final do ministério de Jesus, quando ele finalmente é condenado a morrer pregado na cruz. Porque Anás tentou arrancar alguma coisa dele, não conseguiu, Caifás também não conseguiu, né? Todo mundo que tentou interrogar ele não conseguiu. Mandaram ele para Pilatos. Pilatos acabou mandando ele para Herodes. Herodes também não achou nada nele. E quando volta para Pilatos, então, Pilatos tenta salvar Jesus, falando, olha, não existe nada de errado com ele, mas eles continuam com aquela sanha de sangue. Nós queremos que ele morra. Nós queremos que Jesus morra. Então, o que acontece? Pilatos acaba fazendo a vontade deles. Vamos analisar a palavra como ela diz aqui. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de uma veste púrpura, e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Essa primeira passagem aqui está mostrando algumas coisas que parecem interessantes. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Por que Pilatos mandou açoitar Jesus? Açoitar significa pegar um açoite, um chicote e chicotear ele. Por quê? Se eu sou o governador, se o poder está na minha mão, se eu sei que o homem é inocente, por que eu vou mandar açoitar um homem inocente? Sanha de político, popularidade, fama, agradar as pessoas. Paulo disse, se eu estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, olha a história dele. Pilatos não sabia de nada disso. Pilatos, além de ser estrangeiro, não conhecia Jesus, não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus.
Mas muitas pessoas que conhecem fazem isso até hoje. Pastores, missionários, evangelistas, para agradar a multidão, fazem coisas que desagradam a Deus, infelizmente. Se acham investidos de um poder que na verdade eles não têm, e fazem muitas vezes coisas apenas para agradar as pessoas. Agora, o que me chama a atenção aqui é ver a sanha das pessoas, de ver que alguém foi condenado. Não procura saber se a pessoa é inocente ou não, tentar ajudar a pessoa, não. Vamos todo mundo fazer um coro só, vamos arrebentar com ele, vamos, porque ele é uma pessoa condenada à morte. Porque os soldados, eles tecem uma coroa de espinhos para zombar, porque a acusação de Jesus é que ele era rei. Ele estava sendo acusado, os judeus, de sedição, de tentar dar um golpe em Roma. Olha que coincidência, né? Golpe de Estado. Ele estava sendo acusado de dar um golpe de Estado para se tornar rei de Israel. Então eles teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele para zombar, para diminuir ele. Que as pessoas gostam muito disso. E o que me chama a atenção é a covardia dessas pessoas, porque muitas vezes sozinhas não encara ninguém, mas juntam num bando e fica valente, faz coisas terríveis. Por quê? Está escorado nos seus colegas, né? Porque sozinho não é homem. Mas quando junta um bando ali, aí fica valente, aí faz coisas terríveis, fica engraçadinho, né? Puseram a coroa de espinhos na cabeça dele e lhe vestiram com uma veste púrpura, cor roxa, que era a veste que era usada pelos reis. Era tudo a estilo de zombaria. Eu consigo até ouvir as gargalhadas que eles dão no fato de humilhar e diminuir Jesus. Imagina se eles tivessem noção de quem era a pessoa que eles estavam tentando diminuir. E uma coisa que chama atenção também, irmãos, olha, não importa se alguém está tentando te diminuir, se alguém não te dá o valor que você tem, Deus sabe o valor que você tem. Você custou um preço muito caro. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, deu toda a sua vida, derramou todo o seu sangue e te chamou, te deu uma chamada, te pôs uma unção na tua cabeça, no teu espírito, porque você tem para Deus um valor que muitos jamais vão reconhecer, mas Deus não segue a tendência da moda. Deus sabe muito bem reconhecer quem é quem, porque chamou, e abençoar a pessoa a quem Ele chamou. Eles fizeram tudo isso e eles ainda zombavam dizendo: salve rei dos judeus, ó grande rei dos judeus, zombando, diminuindo, e davam-lhe bofetadas. Está aqui o cúmulo da covardia. Porque muitas vezes na guerra talvez se escondessem do inimigo, né? Mas ali tinha um coitado amarrado que não podia se defender, é fácil, vamos bater nele, vamos bater nele, não dá nada não, ele não pode fazer nada. Bando de covardes, covardes. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Deus do céu, não achou crime nenhum nele. Por que fez tudo aquilo? Por que entregou ele a sangue daqueles soldados sanguinolentos? Por quê? Por que ele deixou ele ser castigado por um crime que ele sabia que Jesus não tinha cometido? Então a culpa de Pilatos fica cada vez mais evidente quando a pessoa muitas vezes fala, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa é culpada, mas quando a pessoa abre a boca e fala, ela confirma aquilo que nós pensamos. É culpado sim, realmente é culpado. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Olha a situação em que Pilatos apresenta Jesus para a multidão: uma coroa de espinhos e uma veste real, veste púrpura. E ele chega e diz: eis aqui o homem. Vendo os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Cada vez que ele abre a boca, ele se condena, porque se ele não acha nenhum crime em Jesus, por que ele aplicou todo aquele castigo num inocente? Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Ou seja, porque ele se proclamou filho de Deus. É isso que eles querem dizer, né? Nós temos uma lei. Olha só aqui que dá a interpretação errada da lei, mano.
Olha só, se você não tem o dom de Deus para interpretar uma passagem bíblica, cala a sua boca. Vai ler Apocalipse, que diz assim, que aquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, Deus lhe acrescentará as pragas descritas naquele livro. E se alguém tirar alguma coisa, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida, ou seja, você pode perder a sua salvação. Então, eles estão interpretando a lei do jeito que agrada a eles. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer. É uma justificativa para uma situação que não tem justificativa. Eles estão tentando se justificar porque querem a morte daquele inocente. Eles querem a morte dele porque qual foi o crime? Interrogou, não achou nenhum crime. Um interrogou, outro interrogou, Pilatos interrogou, Herodes interrogou. Não tem nenhuma culpa nele, não tem nenhum crime. Ah, tá, mas ele falou que é filho de Deus, então por isso ele já deve morrer. Quer dizer, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve para incriminar a pessoa. Eu vou evitar falar do 8 de janeiro, mas tem tudo a ver com aquela situação aqui também. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Agora você imagina uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não conhece a lei de Deus, uma pessoa que nunca se preocupou com uma divindade, a não ser aqueles deusezinhos pagãos que ele tinha lá, como muitos têm hoje, né? Que são os tais milagreiros que não salva ninguém, não salva nem a si próprio, se cair no chão espatifa. Então é a mesma coisa, e ele ficou pensando, mas será que existe isso? Porque se existir, se ele for realmente o Filho de Deus, eu estou lascado. Mas nem por isso ele voltou atrás. Irmão, tem muita gente assim, conhece a palavra de Deus, reconhece que é verdade, mas não admite. E não volta atrás, não se arrepende. É por isso que vai haver um inferno. Tem pessoas que merecem ir para o inferno. Aliás, merecer todos nós merecemos, né? A Bíblia nos coloca nessa condição. A condição humana é de pecador, merecedor do inferno. Mas existem aquelas pessoas que se arrependem e alcançam o perdão de Deus. Alcançam a graça, caem no agrado de Deus. Mas tem aquelas que desafiam ele. Se eu estiver errado, eu vou para o inferno, não estou nem aí. E depois, quando estiver no inferno, vai implorar para sair de lá e não vai poder sair, porque quem entra lá não sai mais, irmão. Então Pilatos ouviu a palavra e ficou mais atemorizado, com mais temor, com mais medo ainda. Mas ele não fez nada. Ele tinha poder para soltar Jesus. Ele mesmo disse, olha, eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar. Mas não fez nada, não usou esse poder. Queria agradar as pessoas, né? Cuidado quando você está tentando agradar as pessoas, viu? E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. É nessa ocasião que ele confessa que ele tem poder. Ele poderia simplesmente voltar lá e falar, não achei crime nele, ele está solto, se vocês quiserem matar ele, matem vocês. Pilatos se fez muito culpado naquele momento, porque ele poderia simplesmente ficar neutro, isso não ia trazer nenhum mérito para ele, mas impediria ele de assumir a culpa de condenar, de crucificar uma pessoa inocente. Então quando ele chega e fala, de onde é você? Ele ficou curioso, com temor, com medo. E Jesus não responde, não precisa responder. Jesus não tem que responder. Não, Deus não dá satisfação do que ele faz para ninguém. Deus não precisa se explicar para ninguém, ele é o Senhor, ele é soberano. Então o arrogante agora chega e fala, você não me responde? Olha, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus sabia que não ia soltar ele. Jesus também não podia ser solto, Jesus tinha que morrer por nós. Era o momento dele fazer o sacrifício que perdoaria os nossos pecados e ele não voltaria atrás, ele veio para isso. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo, se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Olha quantas visões nós temos dessa passagem aqui. Primeiro,
Pilatos estava tentando soltar Jesus. Ele tinha poder, não tinha que tentar, ele poderia simplesmente fazer um decreto: tá solto, não achei crime nenhum, tá liberado. Mas ele estava tentando fazer isso de forma a convencer os judeus, aqueles religiosos que vivem da religião e que condenam pessoas inocentes para não perder privilégios. Era esses aí. Então ele tentava soltar ele, tentava convencer essas pessoas, mas elas gritavam: se você solta esse, você não é amigo do César, porque qualquer pessoa que se proclama rei é contra o César. Agora eles estavam usando esse argumento: olha, o César, o imperador romano, nós preferimos ele, nós não queremos esse aqui, não queremos que esse venha a ser nosso rei. César era nosso rei. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eu fico tentando entender o que ele queria dizer com essa situação. Ele queria convencer os judeus que Jesus era inocente e era o possível rei deles, ou ele estava apenas zombando de Jesus, ou ele estava zombando dos judeus, ou tentando convencer os judeus. Não dá para entender algumas coisas, né? Porque ele estava retardando o momento da crucificação, talvez com esperança de poder sair numa boa daquela situação. Então ele aparece com Jesus, se assenta lá no tribunal como um grande governador, e a palavra diz que era a preparação da Páscoa, ou seja, era a véspera da celebração da Páscoa, e já era quase meio-dia. A hora sexta é meio-dia, porque o dia começa para os judeus às 6 da manhã, então a hora sexta é o meio-dia. Então ele faz a proclamação: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Olha que coisa grave, que coisa pesada que eles disseram aqui, né? Possivelmente Pilatos estava aqui zombando de todo mundo, porque ele tinha poder para zombar de todo mundo, né? Então, em vez de usar o poder dele para fazer justiça, usou o poder dele para zombar. Hei de crucificar o vosso rei? E os principais dos sacerdotes cometem uma grande blasfêmia: nós não temos rei a não ser o César. Ou seja, nosso rei é César, não é o Filho de Deus. Nós não queremos o Filho de Deus para ser nosso rei, nós queremos César. Isso também é um ato de idolatria. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Então você percebe que Pilatos estava com medo. Ele estava com medo. Ele queria realmente soltar Jesus porque viu que Jesus era inocente. Ele tinha poder para fazer isso, mas ele queria agradar o povo. Ele entregou Jesus para ser crucificado para agradar o povo e para que ninguém fosse fazer a intriga dele lá com o César, o imperador romano, para ele não perder o cargo dele. As pessoas vendem a alma por dinheiro. As pessoas querem cargo, as pessoas querem posição, querem aparecer, querem ter poder. As pessoas não se preocupam com o destino eterno da sua alma. Quanto tempo já faz que Pilatos morreu e que possivelmente está no inferno? O que adiantou todo aquele poder que ele tinha? O que adianta, irmão, que você tem? Você guarda dinheiro, você compra casas, você compra fazendas, você troca de carro, e você tem uma vida luxuosa. O que adianta? Um minuto, um segundo, um instante depois que você deixar esse mundo, nada disso mais tem valor. Jesus disse que é interessante que nós ajuntemos tesouros no céu. Lá no céu nós temos que ser ricos. Aqui não adianta, irmão. Aqui a perda de tempo é ilusão. Você não vai levar um centavo daqui, você não vai levar o seu poder, não vai levar o seu conforto, não vai levar essa vida boa que você tem. Temos que ser ricos para com Deus. Então Jesus foi entregue aos judeus e então tomaram Jesus e o levaram para ser crucificado. Finalmente nós conseguimos a condenação dele. Olha que coisa, né? Que sadismo todo.
E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Gólgota, o Calvário, quer dizer a mesma coisa. É onde eu disse que nós temos que levar a nossa cruz, né? Até o Calvário. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Além de ser condenado, ele teve que levar a própria cruz. Ele levou a própria cruz nas costas, as costas dilaceradas pelo chicote do soldado romano, as costas feridas, levou aquela cruz pesada e caminhou com aquela cruz até o Calvário. E eu vejo hoje as pessoas não querem mais carregar a cruz. Sentiu que está pesado, quer jogar para o chão. Não, Deus não quer isso, Deus quer que você seja feliz. Quem te falou essa besteira, irmão? Deus quer a tua felicidade, sim, mas é lá na glória, porque aqui na terra tudo é passageiro. E felicidade onde tem pecado não é felicidade, irmão. Não existe felicidade com consciência pesada, é com culpa, sentimento de culpa. Temos o hino 192 da Harpa Cristã que diz que Jesus da culpa nos livrou. Para isso, porque com o sentimento de culpa, ninguém pode ser feliz, irmão. Então carrega a sua cruz, vai até o Calvário, quando chegar lá, deixa eles te crucificar. E a posição que te puserem você fica, porque Deus vai te exaltar. É interessante falar que havia outros dois. Esses outros dois eram bandidos, eram ladrões, eram salteadores. E Jesus foi colocado no meio dos dois, no meio. Porque tem uma profecia que diz que ele foi contado com os marginais, com os salteadores. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Interessante, olha, você percebe por essa plaquinha que ele faz aqui, que realmente mexeu com ele a questão de ser rei, de ser filho de Deus, porque ele escreve ali: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. De certa forma parece que ele acreditou. Muita gente acredita na palavra de Deus, mas não obedece. Muita gente acredita na palavra de Deus, mas foge terrível, acha todo tipo de desculpa para não obedecer a palavra de Deus. Pilatos trocou a glória de Deus pela glória desse mundo. Será que ele já se arrependeu? E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. 3 línguas, né? A língua romana, a língua grega e a língua judaica também. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Olha como que eles eram implicantes, nem na hora da morte deixavam o Filho de Deus em paz. Você não pode escrever Rei dos Judeus, você tem que escrever que ele disse que era o Rei dos Judeus, não que ele seja, porque nós não aceitamos. Meu Deus, é muita resistência, né? Quebranta esse coração. Pensa um pouquinho mais na palavra de Deus. Tenta imaginar que o Filho de Deus está morrendo por você agora para te perdoar. Não, eu não aceito, ele não é o meu rei é César. Respondeu Pilatos: o que escrevi, ou seja, o que eu já escrevi está escrito, sou eu que mando, vocês calam a boca. Se ele manda tanto, porque não soltou o inocente? Interessante, né? Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo e não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Então, você percebe aqui a pobreza espiritual, mental, cultural dessas pessoas. Eles dividiram a roupa de Jesus. Imagina, a roupa de Jesus devia estar até ensanguentada pelo castigo com o chicote, com as torturas, a coroa de espinho, as pancadas que ele levou.
Eles não queriam saber. Tem gente que é assim, né? Troca a glória de Deus por migalhas. Então eles pegaram as vestes e repartiram em 4 partes. E cada soldado, eram 4 soldados, cada um ficou com uma parte. Mas a túnica eles sortearam para ver de quem seria, para não rasgar, porque se rasgasse certamente não daria para aproveitar. Mas é um pedaço de pano, irmão. Um pedaço de pano. A pessoa dá tanto valor a coisas que realmente não tem valor e não valoriza o que realmente é importante, a graça, o perdão. Mas eles fizeram isso para se cumprir as escrituras que já haviam previsto isso. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas em outra tradução, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Olha, você observa aqui no versículo 25 que nós temos apenas algumas pessoas. Era a mãe de Jesus, era a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena, e o discípulo amado Jesus. Então são 4 pessoas, né? Apenas 4 de toda aquela multidão que seguiu Jesus, comendo pão que ele multiplicava, recebendo curas, milagres, libertação. Apenas 4 pessoas estavam lá dando assistência para ele. Interessante, né? Mas aqui a gente percebe uma coisa, que Jesus olha e vê o discípulo amado, João, que estava ali. João não deixou Jesus dizer, Pedro, ó, se mandou. Cadê o Pedro? Se mandou. Mas João estava ali. João, que não falou nada, que não abandonaria ele, não estava lá. Muitas vezes não é o que a pessoa fala que conta, mas o que a pessoa faz. A atitude fala mais alto do que qualquer clamor, irmão. Então Jesus olha para ele e fala: mulher, eis aí o teu filho. Olha, as pessoas que adoram Maria, eles dizem que Jesus aqui estava dando Maria como mãe de todo mundo, mas isso é um absurdo, um completo absurdo. Acontece que Maria já estava numa idade que precisava de cuidado. Os filhos dela, não, os 4 irmãos de Jesus não haviam se convertido, eles mesmos ajudavam a criticar Jesus, como nós vimos lá atrás. Mas então Jesus olha para o discípulo amado e fala: esse aí é como um irmão para mim, cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe. Então ele diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí quem vai cuidar de você. No versículo 27 ele diz assim: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, passou a cuidar dela. Você vai para minha casa, eu vou cuidar da senhora, não vou deixar faltar nada para a senhora. Jesus vai morrer, mas eu vou estar aqui para fazer tudo que a senhora precisar. Isso é amor. Isso é abnegação. E não tem nada disso. Jesus deu a mãe dele para o mundo. Não tem nada disso. É uma forma das pessoas inventar uma desculpa para tentar divinizar Maria. Maria não é divina, irmão. Maria é humana. É uma mulher muito agraciada, bem-aventurada, talvez a mais privilegiada de todas, porque ela foi a mãe do Salvador. Mas ela não é salvadora. Ela não é redentora. Ela não é deusa. Ela é uma mulher que também precisou do perdão do seu filho, daquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para receber perdão, para entrar no céu, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, e que sem o perdão de Jesus ninguém entra no céu, que a salvação é pela graça, não é pelas obras, mas pela graça. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Irmão, tudo que Jesus fez, controlado pelo precioso Espírito Santo de Deus, era com o intuito de cumprir as Escrituras. Então, não tenta sair fora das Escrituras, não tenta justificar nenhuma vez que alguém saiu fora da Escritura, porque você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo para não cumprir as sagradas Escrituras na tua vida. Jesus disse: tenho sede, para cumprir as Escrituras. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha, o vinagre era uma forma de amenizar a dor, o sofrimento, amortecer. Era como
era como uma espécie de anestesia, mas ele não quis beber. Em outra passagem no Evangelho, diz que Jesus provou o vinagre e não quis beber. Então, ele provou o vinagre e ele disse, está consumado. Ou seja, todas as profecias se cumpriram. A obra que eu vim para fazer já está completada. Senhor, Pai, recebe o meu espírito. Ele inclina a cabeça e ele entrega o espírito. Irmão, é um exemplo de como nós devemos fazer também. Vamos honrar a Deus com a nossa vida e vamos honrar a Deus com a nossa morte. Nada de ficar descabelando, oh meu Deus, eu vou morrer, o que será de mim? Não, Senhor, recebe o meu espírito. Quando meu pai faleceu em 2018, a enfermeira saiu lá fora e disse para mim, olha, seu pai já chegou aqui sem vida. Eu disse, posso ir lá ver? Ele falou, pode. Entrei lá, ela puxou o lençol, viu o rosto dele, eu olhei para o céu e falei, Senhor, em nome de Jesus, recebe o espírito do meu pai. Irmão, nós precisamos aprender a entregar o espírito. Claro que você precisa ter feito um concerto com Deus em vida. Tem que fazer um pacto com Deus em vida. Senão não adianta depois alguém encomendar nada, porque você não vai mesmo, né? Se você não fez a sua parte, ninguém mais pode fazer. Mas é isso que nós devemos fazer, honrar a Deus com a nossa vida e também honrar a Deus com a nossa morte. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação da Páscoa, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, olha só, para quebrar as pernas, não queria os corpos na cruz, não podia ficar corpo na cruz. Tem uma passagem lá na lei de Moisés que diz que todo aquele que é pendurado no madeiro, ele é amaldiçoado. Então não podia amaldiçoar porque era sábado, era a preparação da Páscoa, eles não queriam aquilo. Então, quebra as pernas deles para eles morrer logo. São piedosos, né? Esse povo tem um coração muito bom. Imagina onde eles estão a hora dessa, clamando por misericórdia que eles nunca tiveram. Como muitos estarão um dia também. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, olha só, mais uma vez a demonstração de covardia desse soldado. Olha, Jesus já morreu. Vai que ele está fingindo? Vamos ter certeza? Então pega a lança e fura o lado dele. Quando ele fura o lado de Jesus, sai sangue e água. Então é assim, não é para escapar vivo, não vamos dar chance, não vamos ter misericórdia. E depois vem alguém falar que Jesus nunca ressuscitou, que Jesus não morreu de verdade. Como? Se ele tomou uma lançada no peito, né? E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Ele está falando aqui dele mesmo, ó, o autor, João, o apóstolo João está dizendo, aquele que viu testificou, aquele que viu está testemunhando, ele viu, o seu testemunho é verdadeiro, não precisa mentir, e sabe que é verdade o que diz, tenho certeza, eu vi, eu sou testemunha. Eu estou testemunhando para quê? Para que vocês também acreditem que Jesus é o Filho de Deus. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Irmão, olha só, a profecia da escritura vai ter que se cumprir. Jesus disse que nem um tio, nem um jota da lei se omitirá sem que tudo seja cumprido fielmente. E outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Ai, daquele soldado naquele dia, né? Ele vai ver Jesus com o lado traspassado. A cicatriz que ficou, né? A cicatriz nas mãos, que acredito que seja aqui. Não pode ser aqui, tinha que ser aqui, né? E o lado furado, aquela cicatriz. Ele vai ver ele. Ele vai ver. Isso já faz mais de 2000 anos. O cara morreu há muito tempo. Se não se converteu, está no inferno. E vai ver aquele que ele traspassou com a lança. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus.
Interessante que, olha, ele era um discípulo oculto, ele tinha medo dos judeus. Então ele acreditava em Jesus, ele amava Jesus, mas ele não se manifestava. Tem muita gente assim na igreja, né? Diz que ama Jesus, que serve a Deus, mas tem medo de parecer careta, tem medo de perder a popularidade, não é? Mas ele devia ser uma pessoa ilustre, porque ele conseguiu, Pilatos permitiu, pode, ele foi falar com o governador, ele tinha acesso ao governador. Era uma pessoa também que tinha influência, poderia ter ido falar com o governador e dado um jeito de brigar pela vida de Jesus. Mas, irmão, nessa hora, os amigos somem, os amigos somem, essa hora, a hora da necessidade. Quando começa a faltar comida na tua mesa, quando você está passando um aperto desse, só ficam os verdadeiros amigos. É ali que a gente sabe quem é amigo da gente e quem não é. Muita gente que a gente pensa que é amigo está torcendo para ver a vida da gente pro buraco, para a sepultura. Só os verdadeiros amigos estarão lá para te dar um apoio. José de Arimateia foi e tirou o corpo de Jesus da cruz. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Era um perfume. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então eles tiraram Jesus, tiraram o corpo dele, não sei como estava a condição emocional deles naquele momento, enrolaram ele num lençol, puseram as especiarias, os perfumes, para o corpo não cheirar mal, como eles fazem, né, quando preparam uma pessoa para ser sepultada. E acharam ali naquele horto, naquele jardim, uma sepultura nova, porque, irmão, Jesus é muito especial, irmão. Muito, Jesus é especial demais. Não existe ninguém tão especial quanto Jesus. Não existe. O único que morreu por nós, o único que veio aqui e sofreu tantas atrocidades para nos livrar do inferno. E tem gente que faz pouco disso, falando, isso não é nada, eu também estou sofrendo, eu não sei porque que eu estou passando por isso, eu não sei o que eu fiz para Deus. Cala a boca, irmão, cala a boca. Vai pedir a Deus graça para entender qual é a sua condição de pecador, para você se humilhar diante de Deus. E ali então eles colocaram Jesus naquela sepultura por causa da preparação dos judeus, porque senão os judeus não iam implicar com ele. Olha, preparação da Páscoa, para de andar com esse morto por aí. E por estar perto, aquele sepulcro era mais próximo, então ali eles puseram Jesus. Parece que é o fim da história, parece que não tem mais ninguém, que não vai acontecer mais nada. Os judeus foram embora tranquilos, agora acabou aquele que incomodava, que perturbava. Agora nota uma coisa, Jesus perturbava as pessoas com a sua palavra, não com barulho, não com caixa de som. Porque tem gente que fala assim, né? Você vai em certas igrejas, o pastor fala, aumenta o microfone aí, é para perturbar os moradores da terra. Não é com barulho não, irmão. É para perturbar o espírito, é para fazer a pessoa pensar no momento da morte, para onde ele vai. Para com essa história de achar que fazer barulho, incomodar vizinho, isso aí é o que a Escritura ensina, porque não é isso. Deixa de ser chucro. Vai entender a palavra de Deus, vai pedir sabedoria para Deus. Você está ali para pregar o Evangelho e não para perturbar as pessoas com barulho, com som alto. Tenha entendimento, tenha sabedoria. Está sendo maravilhoso fazer essas lives aqui, estou sentindo muita presença de Deus. É como se eu estivesse lá acompanhando cada um desses fatos quando eles aconteceram, pronto para mostrar o lado de cada situação. Deus tem sido muito bom comigo, me dando essa tarefa para fazer. Eu quero terminar essa live pedindo oração para a nossa nação. Irmãos, por favor, orem pelo Brasil. Nós estamos passando um momento muito delicado. Orem para Deus derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando a nossa nação e para Deus dissipar essas nuvens negras. Soube que está tendo um novo surto de vírus na China. Orem para Deus impedir que esses vírus cheguem até nós, irmãos, porque com esse governo aí, se esse vírus chegar no Brasil, o Brasil não aguenta não, o Brasil quebra. Nós vamos virar escravos dos chineses.
Então, orem a Deus pela nossa nação, para Deus derrubar essa tirania que está tendo sobre a nossa nação, para que nós tenhamos liberdade de seguir e servir o nosso Salvador. Um forte abraço em todos e fiquem com Deus em nome de Jesus.